Olá, mulheres! Tudo bem? Vamos abrir uma caixa preta hoje para falar de um tema muito frequente e importante. Então, para abrir essa caixa preta, nós vamos colocar luz em temas, que eu trago aqui que são esclarecedores e são importantes e são vividos por todas as mulheres normalmente no nosso silêncio, na nossa intimidade, eu falo que às vezes são coisas que nos fazem chorar no canto, chorar no cantinho ali da nossa cama, escondida no banheiro. Então vamos lá. Eu sou Tatiana, sou fisioterapeuta integrativa, fisioterapeuta do assoalho pélvico e sou sexóloga. Eu ensino mulheres aqui nas redes com mais de 45 anos, especialmente, a despertar sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural. E hoje, o que nós vamos tirar dessa caixa preta? O nosso tema de hoje vai ser: por que está tão difícil chegar lá? Por que está tão difícil gozar? Por que está tão difícil ter orgasmo? Especialmente a partir dessa idade aí que eu ouço tantas mulheres. Bom dia, bom dia. A partir desse momento aí, 40, 45, o negócio já vai ficando apertado. Quando chega ali na menopausa, para a idade que for, que bata aí na porta, essa questão do orgasmo, ela se torna assim realmente uma questão, realmente um problema, porque começa a ficar difícil. Então vamos entender, Então hoje, para abrir essa caixa preta, entender por que acontece. Sim, isso não é um mito, isso é uma verdade, isso não acontece só com você. E às vezes a gente tá nas rodas, até comenta um pouco disso, mas principalmente quando as amigas ou as mulheres falam, só maravilhas, isso não tá acontecendo comigo, eu tô lubrificada e tudo mais, parece que a gente é um ET, parece que a gente tá sozinha. Bom, gente, primeiro existe, às vezes um desentendimento do que seja orgasmo, Orgasmo é um processo final de uma excitação. Sim, tá difícil, toma hormônios, mesmo quando a gente toma hormônios, que bom o seu comentário. Gente, eu não vou falar muitos nomes, porque as lives ficam gravadas, então algumas coisas, vou sem falar o nome de vocês podem comentar e perguntar à vontade. Então, sim, mesmo tomando hormônio, às vezes fica difícil. Foi ótimo esse comentário, porque é exatamente isso aí que eu vou falar, Por que fica difícil se não é só a questão hormonal? E às vezes a gente toma hormônio de reposição hormonal, passa testosterona, que é uma prescrição aí para melhorar esse processo de excitação e de orgasmo, e mesmo assim não chega lá, Então, primeiro a gente tem que trazer, assim, vamos partir do seu ponto zero, de como está para você hoje, tá? E como era antes. Então é importante a gente comparar, e ver como tem sido essa evolução ao longo dos anos com aquilo que a gente já sentia. Ainda assim, dá pra gente sempre melhorar, Então, assim, olha, antes eu tinha orgasmo em todas as relações e agora eu tenho, mas demoro a alcançar. Antes eu não tinha orgasmo em todas as relações e agora pior ainda. Antes eu tinha um pouco, agora eu não tenho nada. Então compara você com você mesma, porque se a gente começa a comparar a gente com o redor, às vezes a gente cria, um ponto de comparação que é muito cruel, Muito cruel com a gente mesma. Assim, se já estava difícil, eu vou comparar com uma mulher que sempre tem, que sempre teve, Então vamos ver como que isso acontece aí. Orgasmo é o processo final de um processo de excitação. Então, a resposta sexual feminina, masculina também, Ela começa com um desejo, começa com uma vontade, começa com uma libido, Então eu quero ter relação, e isso pode ser espontaneamente ou pode ser, a partir de uma provocação. Você nem estava pensando nisso, O parceiro, a parceira te provocou e aí sim, respondeu, veio uma vontade e foi excita e chega um ponto que chega no orgasmo, É um ápice.
Quando a gente não tá tendo orgasmo, é porque a gente não tá subindo esse morro, né? Porque é uma curva de elevação do nível de excitação. Então, alguma coisa está impedindo essa excitação de acontecer. Vou mostrar para vocês uma figurinha, uma estruturazinha que é bem conhecida, mas que a gente não costuma conhecer inteiro, tá? Então, olha o seguinte, aqui a gente tem um clitóris, a pontinha do clitóris, tá? Só que o que a gente vê, né, que provavelmente se você tá tendo dificuldade de ter orgasmo, uma coisa que a mulher fala, né, e que acontece é assim: parece que o meu clitóris sumiu. Ele ficou escondidinho lá no capuz, né? Então o clitóris parece que involui. Outro dia uma pessoa me chamou do direct e falou assim: eu estou com um problema, meu clitóris está atrofiado, né? E assim, um pânico, porque parece que quando vai atrofiar, a gente lembra de uma pessoa que está perdendo o movimento e vai atrofiar. Ele hipotrofia, né? Ele fica menor. Como quando o músculo está malhado, ele fica hipertrofiado, e quando a gente para de malhar, ele fica mais murchinho. Então o clitóris ele vai diminuindo aí. Por que ele vai diminuindo? É porque ele está ficando estragado, defeituoso? Não, é porque ele está com menos sangue. Só que o que a gente vê é só essa ponta desse iceberg. O clitóris é essa estrutura inteira aqui. Tem pouco tempo, gente, que essa anatomia do clitóris foi revelada, né? Que ela foi descoberta, porque nem nas aulas, né, da faculdade, assim, até hoje não se mostra isso, né? Isso é reflexo aí da nossa cultura mega machista, né? E tudo bem, assim. O que a gente conhece é só essa ponta, e hoje já se divulga que o clitóris é essa estrutura inteira. Sumiu, né? Pode deixar que ele aparece, tá? Não fiquem preocupadas, a gente tem que ter ação atrás disso para ele aparecer de novo. Por que ele some? Porque ele responde com fluxo sanguíneo, tá? Quando a gente tem o pênis, né, todo mundo já ouviu falar aí na aula de biologia fala que o pênis tem os corpos esponjosos e cavernosos, né? Não tô com o pênis aqui. Então, essa estrutura peniana enche de sangue para ele ter a ereção quando ele está excitado. Aqui é a mesma coisa. Quando você está muito excitada, a ponta do clitóris, que é o que a gente vê, aparece mais, ela se projeta, né? E até tem um comparativo, é como se fosse um mini pênis, mini nada, mini porque a gente só vê isso aqui, tá? Mas ele é bem grandão lá atrás, tá? Para eu ter sangue aqui, que é a região que é estimulada, né, externamente na relação, eu preciso, gente, de 500 ml, meio litro de sangue circulando na minha pelve, circulando nessa estrutura para eu ter um processo de excitação. Essa estrutura aqui, Deus nos deu com a única função de ter sensibilidade. Quase 10 mil terminações nervosas aqui, muito mais do que no pênis, por exemplo, né? Então, e para que serve? O pênis serve para urinar, para copular, né? Para relação sexual. Aqui é só para ter prazer. Essa estrutura é única e exclusivamente destinada ao nosso prazer. É através da excitação dessa estrutura, né, desse clitóris, à medida que você fica excitada, uma excitação só com uma fantasia é suficiente para eu ter, né, um grande fluxo de sangue aqui no clitóris? Pode ser, né? Às vezes você tem um orgasmo com um sonho, né? Já aconteceu de você ter um sonho erótico e ter um orgasmo? Olha, seu clitóris encheu de sangue na sua fantasia, olha o poder da sua mente, né? Isso é um tópico aqui, porque alguém comentou aí que tá passando hormônio e ainda assim tá ficando difícil. Então o hormônio é super importante, porque ele traz fluxo sanguíneo. Quando a gente tem aí a partir dos 45, né, principalmente uma diminuição dos níveis hormonais, diminui o fluxo sanguíneo na superfície dos nossos tecidos, nas nossas mucosas. E aí, por exemplo, a pele fica um pouco mais ressecada, a pele, né, e a mucosa da vagina fica mais ressecada e falta fluxo sanguíneo. Por isso que ele vai murchando, por isso que ele vai sumindo, tá? Porque o componente hormonal tá atuando nisso aí, dessa forma. Além do hormônio, né, para
para atuar nesse fluxo de sangue, o que traz fluxo de sangue? Movimento, musculatura. Então, quando a gente faz exercícios, a gente leva sangue nos músculos. Se eu faço exercício lá na academia para malhar o braço, malhar o corpo, eu trago sangue circulando, né? Se você vai numa corrida, mesmo que seja uma corrida dentro de um lugar numa esteira que não tenha sol, o fluxo sanguíneo vai te fazer ficar vermelha. Bom dia, Ju! Então, o fluxo sanguíneo nos traz sangue aí. Fluxo sanguíneo, contração muscular, traz sangue aqui. Contração muscular de onde? Da musculatura do assoalho pélvico, tá? Trouxe uma pelvezinha aqui hoje. Essa é a nossa pelve, gente, a nossa bacia, tá? Então, eu tenho aqui embaixo, né, assoalho pélvico. Hoje não vai ser uma aula de assoalho pélvico não, mas nós vamos falar um pouquinho. Então, aqui embaixo, esse marronzinho, tá? Só tá aqui, é atravessado aqui pela uretra, que é o amarelinho aqui, pela vagina, que vem atrás da bexiga, e a vagina tem o útero lá em cima, e atrás tem o intestino. Aqui não é um cocôzinho não, é o intestino, tá? Que tá aqui. Essas três estruturas atravessam o assoalho pélvico. Se a gente abrir as pernas, por fora aqui a gente tem o que? A vulva, né? Que é aquele aspecto aqui, eu tenho uma de feltro, mas ela não tá aqui agora. Que tem os lábios, né? Os lábios externos, os lábios internos, a pontinha do clitóris, a gente vai ver em algum lugar aqui, né? Então a gente tem uma estrutura externa tampando isso aqui, né? Cobrindo externamente, fazendo a capa. Então, se eu tiro aquela, né, tudo ali, aquela estrutura da vulva, eu tenho esse marronzinho, é a musculatura. Então, o mesmo músculo que rodeia aqui atrás, o reto, né, a saída aqui, o ânus e o reto, é o músculo que rodeia aqui o canal vaginal, tá? E é o músculo que tá lá na frente também, prendendo a nossa uretra. E aí, então, né, o clitóris, que é essa estrutura aqui, para quem entrou, né? Depois vocês voltem aí. O clitóris, que é essa estrutura que nos dá prazer, que nos faz chegar ao orgasmo. Tá faltando sangue aqui porque o hormônio tá baixo, tá faltando sangue também, porque quando a gente vai caminhando para menopausa, a gente não caminha para menopausa com 20 anos, a gente caminha para menopausa com 40, 45, 50 anos, e aí eu tenho um músculo diferente de quando eu tinha 20. Assim é o processo corporal. Boas notícias, o músculo responde ao exercício. Então, quando eu falo de contração do assoalho pélvico, contração dessa musculatura, ajuda a trazer sangue para essa região, inclusive para essa estrutura, na hora do sexo e fora dele, né? Eu estou falando de uma musculatura que está atuando aí, só que aos 50 anos, o meu músculo do braço aqui, ele é diferente de quando eu tinha 20. A não ser que eu malhe, porque o que a gente vê hoje em dia? Muita gente tá com 50 anos com uma condição muscular mais vigorosa do que quando a gente tinha 20, porque aos 20 eu tinha preguiça e ficava comendo dentro do quarto e não fazia nada, e aos 50 eu já me cuido, eu já faço alguma atividade física muscular. Então olha que maravilha, apesar do envelhecimento trazer uma perda de força muscular, essa perda de força é reversível ao estímulo. Então, eu tenho aqui um músculo, né, do assoalho pélvico que atravessa, né, na verdade, que contorna essas estruturas aqui, tá tudo dentro da nossa pelve, tá? E esse músculo aqui traz fluxo sanguíneo para a nossa estrutura do prazer. Então, eu preciso também, né, passar hormônio funciona, ou tomar hormônio, ou ativar o hormônio, sim, é importante, mas também trazer essa musculatura ativa. Prova de que essa musculatura está menos ativa é que provavelmente não acha que você está sozinha. Hoje em dia, às vezes, quando a gente vai rir, vai tossir, vai espirrar, vai carregar um peso, escapole uma gotinha de xixi, ou um jatinho de xixi, né? E olha só, exercitar o assoalho pélvico não é só para a gente ter orgasmo, é também para a gente não ir para a fralda,
Porque se eu não faço nada nessa musculatura, aí eu vou me comparar. Vou comparar uma pessoa aos 20 anos sem exercício. Essa mesma pessoa nunca fez exercício na vida e ela chega aos 60 anos. Ela está completamente murchinha. É o que acontece com o nosso clitóris, né? Que ele está sem sangue circulando. Então, por que que fica difícil chegar lá? Porque tá faltando hormônio e a gente pode ativar, né? E a minha ativação hormonal, eu trabalho com um método de exercício, de yoga, que ativa as glândulas, né? Para quem gosta, para quem precisa de uma coisa mais natural. A alimentação é muito bom também, tem muita coisa, né? E às vezes a pessoa opta e pode, beneficia da reposição hormonal e tá tudo bem, né? Mas essa ativação hormonal natural, para mim, ela tem sido super suficiente. Já tô na menopausa e tô assim, né, encantada com esses resultados. Mas não é só, porque a gente pode repor hormônio, pode até fazer exercício do assoalho pélvico, mas às vezes a gente ainda tem, na maioria das vezes. O que mais influencia a que eu chegue lá? Vamos lá. Pilares da forma como eu trabalho. Hormônio é super importante, né? A fisiologia física aí. O que mais é importante, influencia pra caramba? Estresse. O estresse nos impede de chegar lá. E aí também um estresse de uma mulher de 45 anos, 50, 60 é diferente de um estresse de uma menina de 20, de 30, né, gente? Porque são muitas coisas que batem na porta. A gente chega nessa fase também com uma questão, né, interna, gerando estresse, que é parte aí a nossa insatisfação, às vezes uma insatisfação com o trabalho. É um período muito chave aí que a gente está querendo mudar, ou mudar o que a gente faz, ou mudar a forma que a gente faz. Uma aguinha aqui. Isso impacta no seu orgasmo? Sim, isso impacta no seu orgasmo. Porque se a gente tem esse estresse, eu não tenho, né? Eu tenho um bloqueio do fluxo da minha energia. Então eu tenho que ter fluxo sanguíneo, tenho que ter fluxo energético, tá? Na medicina chinesa, eu fiz uma live outro dia e falei bastante disso, desse componente do estresse também, desse cansaço, dessa realização. Depois eu vou ver o dia que eu fiz aqui, dá pra vocês, né? Então a gente precisa de fluxo sanguíneo e fluxo energético. O fluxo energético, ele é bloqueado pelo processo de estresse, né? Principalmente, né? Porque a gente trava a energia, o órgão que circula essa energia de forma energética. Quando a gente está com alguma situação que nos incomoda, bloqueia. E a gente bloqueia energeticamente e fisicamente. Dá enxaqueca, né? Dá dor muscular, dá tensão muscular. Então, quando a gente está muito preocupado, quando a gente está no passado ou no futuro, na depressão, olhando para trás, na ansiedade, antecipando, e aí a gente já entra para a relação e já começa a antecipar o que não vai acontecer na relação, né? Então, você é procurada, por exemplo, né? Se você tem um parceiro, e começa o jogo. E aí, ai, que preguiça. Por quê? A gente tá lá, clitóris murchinho, não é? Clitóris tá murchinho, musculatura tá dormindo, tá? E eu tô aqui com o meu estresse do dia a dia, com o meu cansaço da sobrecarga, de pegar tudo, de fazer tudo. Eu estou literalmente pronta para dormir. Alguém cutuca o pé. Quando alguém me cutuca, né? Esse alguém já está estimulado. Gente, essa parte é desleal, sabe por quê? Para eu ter fluxo sanguíneo da estrutura masculina, né, finge que é um pênis, eu preciso de 80 ml de sangue. Para eu ter excitação boa para ereção, para eu ter boa ereção aqui, eu preciso de 500 ml de sangue. O cara já vem pronto e eu ainda tô dormindo, entende? Aí a gente já sai, é uma maratona atrás do e o abençoado querendo, pois é. Pois é, aí a gente tem que entrar com outro pilar, né, que eu trabalho assim. Então tem essa questão do estresse, que você já tá estressado com essa demanda, né? Vão lá, puta merda, né? Vou ter que ir agora. Musculatura tá num sono profundo, né? Ó, é a única musculatura que relaxa, né? Ela tá lá dormindo, seu corpo inteiro tá tenso.
Você tá com insônia, a musculatura tá dormindo. Você queria estar com um sono tão profundo quanto a pepeca tá, não é, gente? Assim, a bicha tá lá desacordada, profundamente em coma. E, né, tem alguém cutucando ali. Isso dá uma raiva, tá? Não é de rir não, mas a gente pode rir um pouco com isso aqui. Então, a gente precisa... Tô pegando minha cola aqui pra eu não me perder. Então, às vezes a mulher tá toda sarada, tá com hormônio em alta e ainda assim ela não tem orgasmo, tá? Então não fica achando aí que esse problema tá só com você. Por quê? Porque mulheres de todas as idades têm estresse, né? Apesar do nosso estresse aos 40, 50 anos ser um estresse de mais sobrecarga do que um estresse de alguém jovem aí, né? As meninas estão ansiosas, as meninas estão cada vez gozando menos, né? Cada vez com mais dificuldade de ter orgasmo, isso é fato, tá? E eu tô falando aqui como se fosse uma maravilha para as mulheres que estão mais velhas. Não, eu sei que muitas mulheres, não acontece só com você de jeito nenhum. Muitas mulheres nunca tiveram um orgasmo na vida, tiveram orgasmos pontuais e às vezes é pelo desconhecimento. Então também precisamos atuar no estresse e também precisamos atuar num outro pilar, né, que são as informações da sexualidade. Eu uso um termo que é sexualidade saudável. O que é sexualidade saudável? A gente tem informação de como que isso funciona, porque normalmente o nosso conceito de sexualidade, ele é todo trazido a partir de informações de muito julgamento ou de muita desinformação e muito desconhecimento, né? Por exemplo, vocês estão falando aí, né? A gente tá lá dormindo e o abençoado chega querendo. Se eu não entendo que o processo que eu tenho que ter fluxo sanguíneo, olha gente, isso é informação técnica, científica, né, fisiológica. Se eu não entendo que eu tenho que ter um fluxo sanguíneo para aumentar a minha excitação e que o cume disso é o orgasmo, então a gente precisa de um processo de excitação crescente. Excitação é o que você gosta. Excitação vem do estímulo físico, sim. E às vezes o homem está excitado e ele não sabe como te estimular, porque sempre que ele te estimulou de uma forma, você nunca falou que tá bom ou que tá ruim, né? Então, às vezes, fala sério aí, que não é só papo de mulher aqui. O cara chega pronto, coloca a mão em cima do clitóris que tá dormindo, que tá murcho, que tá involuído, você fica até mais desconcertada, porque você nem lubrificada tá, né? A gente fica desconcertada desse toque numa região seca, ainda com o julgamento, assim, eu tinha que estar molhada, né? Assim, com constrangimento de não estar lubrificada. Então, quando o abençoado vai procurar, ele já deu sinal antes, tá? O que a gente pode fazer? Começar a trabalhar na nossa curva de excitação, porque eu preciso de 500 ml para encher isso aqui. 500 ml não é uma bombinha só, né? Eu posso fazer nesse momento o exercício do assoalho pélvico, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. E posso recorrer a todas as vias que me excitam. O que me excita, né? Falei numa live aí, deixa eu ver, anotei aqui. Foi dia 28 de fevereiro, vocês podem procurar, que eu falei do processo de fantasia, né? Gente, fantasia, às vezes fantasia até com cheiro, alimentar o pensar nisso aí, né? Na hora que eu sei que já vai ter uma demanda, uma procura, eu alimento a minha fantasia. Ah, Tatiana, você está falando para eu pensar em outro? Não, eu estou falando para você trazer memórias que sejam boas para você. Estou falando para o corpo chegar junto, para a gente abrir mão do controle, né? Que é uma questão do estresse forte, né? Vou dar uma amarrada nisso. Então eu preciso deixar as minhas informações, eu preciso construir informação sobre sexualidade de qualidade, né, gente? Sem ser aquele tabu, porque o que a gente aprende, o que tá no pacote do meu trabalho com a sexualidade? Informar como que funciona o ciclo, informar que isso aqui é uma estrutura do prazer, informar um tanto de coisa, informar que você precisa ter uma excitação crescente. Às vezes a mulher fica arrasada porque ela nunca teve um orgasmo na vida ou teve poucos. Ela nunca entendeu, nunca soube, nunca aprendeu que essa excitação precisa crescer e chegar lá em cima. E outra coisa que eu vou falar aqui, deixa eu ver, não tem nada aqui para eu representar. A nossa curva vai assim, ó, a gente vai subindo para chegar lá em cima, o orgasmo tá aqui. A curva do homem, ela vai mais íngreme.
o pico dele é antes da gente. Então, o que acontece? Ele chega no orgasmo aqui e às vezes a gente está no início da maratona e ele já está chegando na linha de chegada. Mulheres queridas, ele chegou na linha de chegada, você está demonstrando que você está mais excitada do que você realmente está, né? Ou então nem tá doida para acabar isso logo. Então o que você faz? Você acelera o processo dele, porque você sabe muito bem acelerar o processo dele, mas você não sabe acelerar o seu. Olha que coisa louca. A mulher sabe fazer o cara gozar rápido para acabar com essa tormenta. Por que é uma tormenta? Porque se você tá com isso dormindo lá e ele já tá chegando lá na frente, tá muito distante. Dá muito trabalho excitar para eu chegar até aqui. Ele goza, murcha, né? Cai na fase de resolução. Você vai continuar o trabalho sozinha? Não é? Você vai continuar o trabalho sozinha? Você não vai continuar o trabalho sozinha. Você prefere assim, deixa eu dormir aqui agora. Tá bom, tem dia que a gente deixa dormir, não precisa mesmo, mas isso acontecendo dia a dia dá uma baixa, dá uma ressaca moral, dá uma sensação de que eu não sou mulher suficiente, principalmente se o que a gente vê aí é um tanto, né, de louros, assim, né? Parece que todo mundo goza, menos eu gozo. Parece que para todo mundo é bom, menos para mim isso é bom. Então, eu preciso aprender que eu preciso crescer nessa linha para chegar lá em cima e que isso demora um pouco mais. Então, dica prática aí para vocês, né? Saírem com informação do que eu posso dar de informação dessa coisa que é tão complexa e tão profunda. Não fez isso ou já fez? Né? O que a gente pode aprender desse processo que é tão profundo, né? Em uma live aqui de pouco tempo. Bom, você pode puxar a sua curva. Se a sua curva vai subir com mais lentidão para chegar no cume lá na frente e ele já vai entrar com essa curva aqui, você já tem que entrar, né? Você já pode se preparar entrando excitada. Ou com exercício, ou com fantasia, ou ao longo do dia. Poxa, como que eu sei que dia que ele vai me procurar? Gente, relação estável não tem muito mistério, assim. Tem uma frequência, tem um dia que você sabe que você vai numa festa, tem um dia que é sexta, né? Sextou, meu Deus do céu, o que eu faço? Fez muito isso. Tem um dia que você já sabe mais ou menos aí que vai ser procurada. Então, não é para atender ele, não. É assim, para ser bom para você, né? Se para ser bom para você, se essa curva aí, né, você vai ficar desconfortável de dar trabalho, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá lá no YouTube. Às vezes a mulher finge que gosta porque ela não quer dar trabalho, né? Por que você tem que fingir? Porque ele já tá lá em cima e você tá ainda subindo aqui, às vezes é desconfortável. Isso tudo é uma coisa que a gente tem que desconstruir, gente. Informação da sexualidade, né? Tantas coisas, tanta cebola, tanta casca para descascar nessa cebola, né? Tantas camadas. Mas então, dica prática aqui para você. Começa antes. Me excitar fisicamente? Pode ser, né? Não significa que você vai entrar no estímulo né, de masturbação que você vai chegar ao orgasmo, não, mas às vezes excitar um pouco, fazer, né, trazer o fluxo para essa região. Vale massagem. Eu pus um vídeo anteontem e ontem, né, sobre o uso do óleo de coco, hidratar a região da vulva, passar, né, fazer uma massagem externa, gente. No banho, a gente cuida do rosto, a gente cuida do corpo, né? A gente compra creme caro, você compra creme bom, você manda manipular um creme para sua pele ficar mais macia, você não passa nada do lado de fora da vulva. Às vezes põe um gel, uma coisinha ali que a médica mandou, mas é todo dia. Independente do que a médica tá mandando, você pode passar a massagear esse óleo de coco por dentro e por fora. Essa massagem, para quem falou aí, né, que o clitóris está sumindo, você vai massagear nisso todo dia. Onde que vai ser essa massagem, Tatiana? Na vulva que tá aqui embaixo, tá? Eu não tô com uma vulva aqui,
mas é a parte que a gente vê. Se você abre a perna, né, tem os lábios maiores, menores, né, o introito da vagina, essa pele, isso tudo externo chama vulva, não chama vagina. Vagina é isso aqui, ó. Vagina é o canal. Massageia aqui, não é masturbação, é só massagem, é cuidado com essa pele, é fluxo sanguíneo, porque essa estrutura tá aqui dentro, tá aqui atrás, né? Ela não tá aparecendo toda aqui, mas ela tá lá, só a pontinha. Massagear para trazer fluxo. Como que eu faço o exercício do assoalho pélvico? É o exercício de segurar o xixi. Eu tenho um pouco de cuidado de falar disso, mas é importante, né? Porque esse exercício de segurar o xixi, ele é feito só com essa musculatura. Se eu pedir para você aí, contrai e segura o xixi e você sobe o seu corpo, significa que você contraiu o glúteo por fora. Então é assim, essa contração ninguém vê. Essa contração não é com a barriga, não é com a coxa, não é com o bumbum, é só com essa musculatura. Se você tem dor, porque às vezes a lubrificação já está, por que lubrifica menos? Porque cai o hormônio, cai a circulação, né? Então, se você está menos lubrificada e tem dor na relação, eu vou sugerir que você faça uma avaliação com uma fisioterapeuta do assoalho pélvico, né? Eu faço isso aqui em BH, mas onde você estiver, faça uma avaliação só para você aprender a contrair. Você não vai ter que morrer na fisioterapia, fazer 10, 20 mil sessões, não, tá? Não sei que esteja perdendo xixi, pode até ser bom fazer um tratamento, mas assim, se tem dor, se essa região está disfuncional, é legal fazer uma avaliação, porque quando você já tem dor nessa região, às vezes fazer o exercício por sua conta, ou fazer o exercício a partir, né, do pompoarismo. Ah, pompoarismo é ruim? Não, pompoarismo não é ruim não. Só que para quem tá tendo dor ou tá tendo perda de xixi, às vezes você vai contrair de uma forma que você acha que tá certa e você tá reforçando a dor, tá? Eu já atendi muitas mulheres que vieram com muita dor, muita tensão na parede interna da vagina, porque, né, fizeram protocolos de exercício que seriam muito bons se ela já estivesse pronta para aquilo. Eu brinco que o pompoarismo, ele é um crossfit, tá? Ninguém que é assim totalmente sedentário, né, ou que a pessoa tá cheia de lesão, imagina aí, você tá com dor no joelho, hérnia de disco, né, você tá requerendo cuidado, você não vai pro crossfit. Você primeiro tem que tratar, ficar inteira, depois você pode até ir pro crossfit com todo cuidado com a sobrecarga. O pompoarismo é assim também, que normalmente as contrações já começam com muitas contrações. E se você tá tensa, né, homens por aqui, né, isso mesmo. Se a gente tá tensa ali, fazer esse volume de contração ali pode ser, né, tem que ter cuidado, tá? Não é que não é para fazer. Mas se você já sabe, algum dia já fez contração do assoalho pélvico, né, já fez a fisioterapia e parou, volta. Que horas que eu vou fazer isso? Associa alguma coisa aí pra você, faz um link, tipo assim, todo dia na hora que eu sentar pra tomar café, todo dia na hora que eu acordar, eu vou fazer. Gente, demora nada, tá? Isso aí você faz as séries ali, né, do tanto que você tá conseguindo ali, né, que a fisioterapeuta te passou. Você não demora 10 minutos para isso, né? Então, para trazer essa circulação, né? Porque né, no dia, né, gente, musculatura responde, é igual a academia. Você não vai na academia, você nunca malhou, vai lá 2 dias e acha que isso tá suficiente, né? Mas olha o efeito da academia a longo prazo. Você tá aí correndo atrás do orgasmo, numa maratona, morrendo na praia, tá? Porque a gente morre na praia. Vai. Essa curva vai aqui, aí tem hora que fala assim, não, desisto, tá? Por quê? Porque falta hormônio, porque ficou estressada, né? Então, já tô dando umas açõezinhas aí. Ação para atuar na parte hormonal e física, né? Hormonal, daqui uns dias eu vou falar mais do meu trabalho aí com né, desse método aí, mas hormonal ativa os hormônios e o que dá para fazer de agora? Ativar o assoalho pélvico, tá? Cuidar desse fluxo aí. O que dá para cuidar do seu estresse, né? Várias coisas.
Na live que eu fiz no dia 3 de março, né? Procura aí, o pessoal gostou muito. Falei do cansaço, da sobrecarga, né? E falei de elementos muito importantes nesse estresse que influenciam na sexualidade e na vida. Dei um exercício, fizemos um exercício de respiração, gente, super simples da yoga. Que depois eu tive feedback assim, gente, coisas tão simples, né? No outro dia, assim, recebi umas 5 pessoas mandando mensagem: eu dormi melhor porque eu fiz o exercício antes de dormir, acordei de noite, fiz o exercício, peguei no sono rápido, assim, é muito simples, né? A vida nos oferece muitos remédios simples. Às vezes a gente precisa sim do remédio, mas às vezes está na palma da nossa mão, ao nosso alcance, tá? Então, nessa live lá tá falando. Mas deixa eu falar outra coisa do estresse aqui, que tá relacionado com o orgasmo. Tô falando, né, gente? Falo rápido. Outra coisa do estresse que está relacionada com o orgasmo: controle. Se você nunca teve orgasmo, se você tem dificuldade de chegar ao orgasmo, inclusive, né, moças jovens, saradas, então ela tem musculatura halterofilista de pepeca, tá? Tem musculatura super forte no assoalho pélvico. Tem hormônio, tá com hormônio em dia, tá com reposição ou tá lá ainda com hormônio. E tem mulher que nunca teve orgasmo na vida, assim. Onde que está a trava? A trava pode estar num tanto de conceito, de preconceito, que é a questão da sexualidade, né? Então, precisa, né? Às vezes, assim, a gente vai transar e aí a pessoa tem uma, né? Tem uma sensação, o peso corporal atrapalha, sim. É esse peso que você tá falando? Volta lá pra você ver o óleo de coco. Me fala aí, se é o peso que você tá falando, do sobrepeso? Vou falar do sobrepeso, tá? Mas essa questão do estresse, né? Do controle, gente. Quantas mulheres não têm orgasmo por excesso de controle, por uma personalidade controladora? E a gente que é controladora, eu me incluo e eu me trabalho, tá? Para isso, ao longo da vida, né? Terapia em dia, ótimo. Mas assim, como que a gente se trabalha nessa questão do controle? Como que você reconhece? Você fala, não sou controladora, não. Você entra em casa e passa um olho de raio-x assim, ó. E aí, antes de dar bom dia, você... Fulano, por que isso? Fulano, por que isso? Você começa a pedir, a mandar, né? A controlar. Aí, o porquê que o marido não fez isso, o porquê que a pessoa do trabalho não fez isso, o porquê que o filho não fez dessa forma, começa a ter peso demais e a gente preenche o nosso dia, a gente preenche a nossa cabeça e a nossa energia preocupando com coisas que a gente não tem o menor... Tá bom, vou falar do sobrepeso. A gente... preenche a nossa cabeça com coisas que a gente não tem o menor controle, gente. Sabe o que na vida que você controla? A sua atitude, né? Falando aqui do sobrepeso, a gente controla male a nossa boca, male o nosso apetite. Como é difícil essa questão de sobrepeso, né? Como é difícil a questão dos vícios. A gente tem tanta coisa para cuidar na gente. Olha, se a gente gastar 24 horas por dia cuidando da gente, é pouco pro tanto de coisa que a gente tem que resolver interna. E aí é assim, se cada um cuidar do seu, o mundo fica melhor, mas a gente, principalmente que é mãe, que é mulher, que é fazedora, que é mulher maravilha, né? A gente quer dar conta de cuidar de tudo. Então... o que dá para diminuir nesse estresse, gente, aí? Isso é difícil, isso é um processo, isso é uma tomada de consciência de dia a dia que influencia demais na sua sexualidade, porque você vai tirando um peso energético. E esse peso também influencia no peso físico. Às vezes, para a gente dar conta da tranqueira do mundo, eu preciso de um corpo robusto para eu ser um trator que passa em cima de tudo que eu tenho que resolver. Pois é,
né? A gente é muito controlador, assim, né? Isso é um exercício diário e aí a gente tem que ter muita compaixão com a gente, né? Começar a se trabalhar e é assim, olha, às vezes tem coisa que a gente tem que controlar, sim, eu tenho que controlar, sei lá, né? Sei muito o que eu tenho que controlar, não. Dá pra gente não controlar, dá pra gente ter o controle da administração da casa, o controle, né, se você tem uma pessoa que trabalha junto com você e você é superior a ela, seja na sua casa, seja no seu trabalho, dá pra você ter o controle de organizar a rotina dos filhos, de levar, de voltar, né, de controlar alguns horários ali para dar um pouco de limite, dar um pouco de disciplina, mas olha, se a gente for passar o dia fiscalizando, controlando, a gente perde a nossa energia. E aí na hora do sexo, de soltar, porque o orgasmo é um abandono do corpo, né? É uma tensão. Por que é um pouco de tensão? Sabe assim, na hora que tá vindo essa excitação, a gente tem que segurar um pouco aqui para segurar o sangue nessa estrutura, mas na hora que tá aproximando aqui é um soltar o corpo para deixar tremer se tiver que tremer, para deixar sair som se tiver que sair som, não é começar a fazer escândalo de filme pornográfico que não tem nada a ver não, tá? Mas às vezes sai som. Às vezes tem movimento, e se a gente tá no controle, o que ele vai pensar, o que não sei o que, né? Pode abafar os sons aí, não precisa gritar, você tá em casa, mas assim, às vezes a gente precisa deixar um pouco isso, soltar, mas se a vida inteira a gente estar treinada para controlar o filho, o que o filho faz, e aí eu ponho, né, eu tenho filhas adolescentes, gente, tem coisa mais difícil que controlar a filha adolescente? Não tem. Tem uma hora que a gente tem que soltar, porque eu não consigo estar 24 horas por dia e isso influencia no seu orgasmo. Você não consegue saber o que seu marido está fazendo agora, lá onde ele estiver, no trabalho dele. Não tem jeito de controlar, você tem que estabelecer uma confiança, porque se você tentar controlar o que não dá para controlar, você vai surtar sem gozar, né? E aí, parte do sobrepeso, né, emocionalmente falando, às vezes é porque a gente precisa ficar pesada, né? Então, assim, o soltar emocionalmente, soltar coisas que não são da minha conta, me ajuda a trazer essa energia só pra cá, tá? Eu tenho um vídeo no YouTube, tem vários vídeos lá, é o mesmo nome do Instagram. Quem me perguntou aí, depois você pode mandar uma mensagem inbox aqui que eu vou achar o nome dessa live lá. Que eu falo um pouco do sistema do baço, tá? E aí eu falo um pouco do desânimo. Quando a gente tá com sobrepeso, isso tem uma influência, né? O hormônio influencia nisso também. A gente tem algum aspecto físico que é desse peso e desse cansaço. Nosso sistema fica muito lento, tá? O sobrepeso nos dá dificuldade até de movimentar. Então, assim, influencia em várias coisas, né? A gente não precisa ter um corpo para os outros, mas primeiro, você tá com sobrepeso, você não se sente ágil, você não se sente disposta, tá? Você tá com sobrepeso, provavelmente a gente se agrada menos, né? Porque a gente veste uma roupa que não cabe. Não tô falando de você vestir 46 e querer vestir 38, tá? Não tô falando de neura, de ter que entrar num padrão que nunca foi seu, mas de você estar satisfeita. Então, o sobrepeso na sexualidade trabalha sim com a questão da agilidade, do movimento, da disposição física, é fato, tá? Porque quando a gente baixa um pouco, sai do sobrepeso, eu tenho mais vigor físico, tenho mais mobilidade, tenho mais saúde, tenho um tanto de coisa, mas vamos focar na sexualidade, no orgasmo. Quando eu tô com sobrepeso, principalmente isso mexe na minha autoestima. E o processo da gente conseguir se excitar, né? Conseguir descobrir o que a gente gosta, ele passa por uma autoestima. Eu falo assim, né, quando com as pacientes, com mulheres aí que eu vou trabalhando, que a libido ela chega na hora que você olha no espelho e fala assim, eu me pegava, sabe? Isso é libido. E o sobrepeso ele influencia nisso, mas ele não é determinante, tá? Não é determinante no sentido assim, você pode emagrecer por muitas coisas, mas primeiro você se ama do jeito que você é e está, para depois você mudar. Não é assim, no dia que eu mudar, no dia que eu emagrecer,
porque olha, tem mulheres de corpo plástico lindíssimo, super dentro do padrão, super violão, super gostosíssimas, que estão insatisfeitas, com autoestima lá embaixo. E tem mulheres com a sexualidade bombando, com o corpo do jeito que é, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Obrigada por trazer a pergunta. Eu vou começar umas conversas, né, numas lives, e vou procurar, que vão falar assim, esse corpo que não me pertence ou esse corpo que me pertence. A gente experimenta a sexualidade com todo o nosso radar, com o nosso espírito, com a nossa emoção, mas principalmente através do nosso corpo. E quando a gente acha que tem que ter um corpo X, tem que estar no padrão, tem que estar gostosona, e o gostosona na cabeça de cada um é um peso X, um corpo de um jeito, um cabelo, todo mundo sabe disso aí. E, gente, tá cheio de mulher fora do padrão, experimentando, né, essa sexualidade nesse corpo. É preciso a gente ver, porque o que a gente vê por aí é um tanto de fantasia. A gente fantasia que aquela mulher super modelo, top lá, super linda, tá... né, cheia de... tá toda resolvida do ponto de vista sexual, e que eu tenho que ficar assim para eu também ser, e é mentira, tá? Então já vou começar até nessa sexta, eu vou conversar com uma super querida, vou divulgar essa live agora, na hora que eu acabar eu vou divulgar a live de sexta, de tarde, de uma queridíssima que teve um AVC, que ficou com sequela, e ela trabalha com sexualidade, vive isso, ela vai falar dessa experiência, dessa libido em um corpo pós-AVC, um AVC super forte, assim, né, com muito grave, não foi um AVCzinho, assim, de pouca sequela, não, né. Quero conversar, trazer essa questão do peso que você me perguntou. Então, o peso influencia em muita coisa, né, nessa agilidade, na mobilidade, mas a questão do peso na autoestima, para a sexualidade, para mim é o que eu vejo de maior repercussão. E como fazer com o peso, né? Soltar um pouco o controle vai te ajudar a trazer a energia para aquilo que você precisa. Colocar metas factíveis, né? Porque a gente não quer emagrecer 1 quilo por vez, a gente quer emagrecer 10 quilos, né? Toda mulher tá 5 quilos acima do peso, né? Então tem essas coisas assim. Então é assim, mesmo que você tenha uma meta de emagrecer 30 quilos, 20 quilos, 10 quilos, começa de 500 gramas, começa de quilo a quilo, e você ajustando aquilo de acordo com a sua realidade, ajustando o seu movimento. E na hora que a gente, né, se dá o acolhimento, a gente ganha energia para fazer o que é preciso fazer. Paciência com o seu processo, na sexualidade, no sobrepeso, no orgasmo. O seu ponto zero é o que você tá tendo hoje. Então, assim, se você hoje tá tendo pouco orgasmo... Outra coisa, só rapidinho aqui também. À medida que a gente tem menos orgasmo, essa estrutura aqui vai ficando menos visitada. Então é preciso estímulo constante, né? É preciso uma frequência. Se assim, cada vez está mais difícil e a gente vai abandonando, isso é o caminho para isso ficar anulado na nossa vida. Paciência com o seu processo. Se hoje o seu ponto zero é assim, nenhum orgasmo e nenhuma relação, começa a mexer em todos esses aspectos, começa principalmente no aspecto físico, né, de trazer sangue para essa região, de massagear, de estimular, né, e de buscar essa questão do hormônio, tudo que for preciso aí, traz uma atenção para essa questão, tá? Se hoje você tem um orgasmo que ele está mais demorado, mas ele ainda acontece, né? Então o seu ponto zero é esse. Então quem não está tendo orgasmo nenhum, não pense que daqui semana que vem você vai ter em todas as relações. E é preciso treinar, tá? É preciso estímulo. De preferência o estímulo do serviço completo, né? De você observar e estimular, porque aí você vai trazer fluxo para essa estrutura, para na hora que tiver, né, no jogo, na hora do jogo de verdade valendo, isso ficar mais fácil. Se você não teve um orgasmo, uma relação hoje, passa 15 dias, um mês, sem nenhum estímulo, região morta, e acha que daqui a um mês vai ser mais fácil, não vai ser. Então é preciso trazer isso aí. Dá trabalho? Dá trabalho, mas mais trabalho ainda é a gente
morrer, né, ser uma morta-viva, achar que isso, sofrer calada. Então, gente, tem reversão, tem caminho pela frente, é muito bom, vale a pena, né, porque é um aspecto importante, não é o único na nossa vida, mas ele é super importante também, tá? Por aqui eu fico hoje, falei mais do que eu tinha programado, né? Obrigada pela atenção, pelo tempo. Vou deixar essa live salva. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me falem aí, manda no direct, comenta aí embaixo na live, mas principalmente me tragam dúvidas suas, porque isso traz tema, né? Para eu fazer post, para eu trazer live. E assim a gente vai criando, né, uma consciência e uma relação que a internet nos permite, né, muita coisa para ser desconstruída, isso aí. Né? E a internet nos permite uma relação, né, íntima com pessoas que a gente não conhece, mas que estão vivendo as mesmas coisas que a gente. Então sejam todas e todos aí muito bem-vindos. Beijo grande.